Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Dentro da administração pública, o orçamento ele funciona como o coração daquilo que será realizado, porque é por meio do orçamento que a despesa pública ela é fixada e a receita pública é prevista. Então, o orçamento ele sempre dá o início nesse ciclo orçamentário num exercício para sua execução no exercício seguinte. Ele é prerrogativa, é privativa do Poder Executivo, contudo, o orçamento público ele é aprovado pelo Legislativo, que devolve essa peça orçamentária na forma de lei, que será desenvolvida por meio da execução orçamentária pelo próprio Poder Executivo, tá? Como o orçamento público ele é construído num exercício para sua execução no exercício seguinte, ele não deve ser uma peça rígida. Então, existem mecanismos de avaliação e correção desse orçamento no decorrer da sua própria execução. Mas, voltando aqui à nossa web de hoje, já que eu já falei um pouco sobre a importância do orçamento público, nós temos que a web aula, ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a ideia é que a gente faça uma aula curta, de até 20 minutos, mas que possa trazer uma didática legal para que vocês possam compreender um pouco mais dos conceitos voltados para a administração pública. E também ela se torna uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar. Tá? Então, esse espaço-tempo, nessa aula síncrona, onde o espaço é o espaço virtual e o tempo é esse tempo pré-agendado, é muito importante para que haja essa troca, né? Para que haja a compreensão que a modalidade de educação é a distância, mas não é uma modalidade distante. Contudo, a educação à distância, além do acesso, ela determina o quê? Que o aluno tenha a autogestão do seu conhecimento. Então, o aluno pode decidir e definir qual o melhor espaço-tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, eu agradeço aqui a presença de vocês. Esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Assim vocês poderão assistir quantas vezes quiserem e puderem, e aqueles que não puderem estar conosco agora, neste momento. E em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, tá? Eu busco responder o mais breve possível. No momento, eu quero agradecer aqui a presença de vocês e vamos dar início à nossa proposta de hoje. Então, na nossa proposta de hoje, como falamos da importância do orçamento público, que traz o quê? O orçamento público? Previsão da receita e fixação da despesa. Então, isso rege um princípio que existe na contabilidade pública, que seria o regime misto de contabilidade. Ou seja, a receita, ela é pelo regime de caixa. O que que diz o regime de caixa? Eu só reconheço a receita quando realmente ela adentra nos cofres públicos, né? Por isso que eu digo que na lei orçamentária anual eu faço uma previsão da receita, porque ela só será reconhecida quando da sua arrecadação, né? Quando ela entra nos cofres públicos. Já a despesa, ela é reconhecida pelo princípio da competência, ou seja, pela fixação dela. No caso da administração pública, a despesa, ela só será reconhecida pelo empenho. E o que que rege o princípio da competência? Que eu já reconheço uma despesa independente do seu pagamento. Independente do pagamento dessa despesa, ela sendo autorizada, ela já é reconhecida contabilmente. Então, receita é princípio de caixa, despesa é princípio de competência.
Nós chamamos isso de regime misto de contabilidade, que é aplicado no setor público, tá? Então, na nossa web de hoje, só contextualizando, por isso que eu estou trazendo vocês aqui conceitos sobre orçamento, conceitos sobre receita, para contextualizar a importância da despesa pública e as suas classificações. A despesa pública, ela vai determinar aonde serão investidas as ações da administração pública. Então, quando nós pagamos nossos impostos, esses impostos são arrecadados para onde? Para a administração pública. Então, toda a receita da administração pública, ela deriva do quê? Da receita tributária. Tributo é gênero dividido em espécies tributárias. Então, nas espécies tributárias nós temos os impostos, nós temos as taxas e nós temos as contribuições de melhoria. Esses valores pagos pela sociedade entram na administração pública, nos cofres públicos e devem ser devolvidos à sociedade na forma do quê? De políticas públicas e serviços públicos, tá? Só que essa receita tributária, ela entra no decorrer de 12 meses. E por isso eu disse para você que a administração pública, a receita, ela é reconhecida a partir do momento que ela entra no cofre público, tá? Então, eu tenho que fazer um cronograma de desembolso dessa despesa pública de modo que ela ande ali em equilíbrio com o financeiro. Financeiro e orçamentário devem estar em equilíbrio. O financeiro é a própria caixa, a própria arrecadação. O orçamentário é a minha previsão. Funciona mais ou menos como os nossos salários. Então, eu tenho o salário que cai ali mês a mês, né? Na teoria, num ano, eu tenho X salários, né? Só que esse X, ele entra mês a mês. Então, eu posso gastar aquilo que eu receberia no ano no primeiro mês? Não, porque eu tenho que esperar o quê? O salário ser depositado na minha conta. Na administração pública funciona da mesma forma. Então, eu tenho uma previsão, uma previsão de receita e uma fixação de despesas para o período de 12 meses, compondo ali a minha lei orçamentária anual. Essa despesa, ela entra num cronograma que ela vai estar em equilíbrio com a arrecadação, tá? Então, eu tenho uma previsão de arrecadação para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro. Por quê? Porque a lei orçamentária anual, ela funciona, ela é executada dentro de um exercício contábil, de um exercício financeiro, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tá? E essa arrecadação ocorre da mesma forma, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, a minha despesa, ela não pode ocorrer sem o devido laço financeiro, tá? Contudo, existem etapas ou fases da despesa pública, tá? E nós vamos ver na nossa web aula de hoje. Então, o que que é a despesa pública? A despesa pública nada mais é que um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, sejam eles da administração direta ou indireta. Quando falamos de administração direta, nós temos o quê? Os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quando falamos em administração indireta, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas que recebem, em parte ou na sua totalidade, recursos públicos. Eles funcionam para custear os seus serviços públicos, né? Ou seja, despesas correntes. Tudo aquilo que eu tenho que manter. Então, o que que eu tenho que manter? Eu tenho que manter limpeza, eu tenho que manter a folha de pessoal, tudo aquilo que eu tenho que manter é determinado de despesas correntes, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que eu montei um hospital, eu tenho que manter funcionários ali, eu tenho que manter limpeza, eu tenho que manter medicamentos, eu tenho que manter material médico e hospitalar. Então,
Todas essas despesas são consideradas despesas correntes, porque elas servem para a manutenção da máquina pública. Já aquilo que não é, seja para a manutenção da máquina pública, mas que aumenta o patrimônio, nós chamamos de despesas de investimento ou despesas de capital. Então, a despesa pública ela pode ser classificada em corrente, quando serve para a manutenção da máquina pública, ou de investimento ou de capital, quando aumenta o patrimônio público. Então, o que que vai entrar aí as despesas de capital? Máquinas, equipamentos, veículos, tudo aquilo, né? Obras, tudo aquilo que aumenta o patrimônio público. Seria a soma dos gastos realizados, tá? Então, a despesa pública ainda pode ser considerada a soma dos gastos realizados pela administração pública, com vistas ao atendimento das necessidades coletivas, sejam elas econômicas ou sociais, ou seja, os serviços que eu devo prestar à população ou as políticas públicas. Então, a despesa pública, ela vai, né, ao encontro dessas necessidades econômicas e sociais e também ao cumprimento das responsabilidades institucionais do setor público, tais como dívida pública ou também a folha de pagamento, tá? Então, nós temos aqui a despesa pública, ela vai servir para abranger todas as necessidades coletivas ou institucionais. Então, seria os dispêndios da administração pública. Toda despesa pública, né, como eu disse a vocês, elas devem estar dentro de um planejamento, tá? A despesa pública, ela tem que estar dentro das peças de planejamento e também dentro da maior peça de planejamento, que é a Lei Orçamentária Anual. A Constituição Federal de 1988, ela foi uma Constituição muito importante para a contabilidade pública. Por quê? Porque ela aliou ali a ideia de planejamento e orçamento no mesmo elo de ligação. Então, as despesas, elas devem ser previstas dentro das peças de planejamento. E quando eu falo peças de planejamento, eu tenho três peças, né? Nós temos aqui o plano plurianual, que seria uma peça macro, que ela traz ali matéria orçamentária e financeira para o período de 4 anos. E essa matéria orçamentária e financeira, ela é mensurada em metas e objetivos com indicadores para seu acompanhamento. Então, se eu planejo o meu plano plurianual, que esse é um plano para 4 anos, tá? Então, ele pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte para que não haja quebra de ações. Então, se eu previ nesse plano de 4 anos que eu vou, no segundo ano, construir uma escola, então eu terei que cumprir esse objetivo, tá? E qual que seria o indicador aí? Seriam, aí, por enquanto, né, o tempo de construção. Então, planejamento e orçamento. Então, as despesas públicas correspondem aos dispêndios de recursos públicos, objetivando o bem comum. Então, eu tenho que também divulgar. A segunda peça de planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela traz aí as metas e riscos fiscais e também tem uma função de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é aquela lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro. Então, na administração pública, e prestem bastante atenção nisso, a Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA, ela é de vital importância, pois nesse instrumento de planejamento é onde se estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. Esse exercício financeiro, ele vai do dia 1º de janeiro do corrente ano até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Tá? Lembrando que essa lei ela é construída no exercício para sua execução no exercício seguinte. Então, a despesa pública, diferentemente da receita, ela só é reconhecida a partir do momento que ela é autorizada. Na lei orçamentária anual, ela é fixada, tá? Então, nós usamos essa palavra.
porque eu tenho que fixar ela num cronograma de desembolso. Contudo, ela só é reconhecida na competência em que ela foi programada e autorizada. A despesa ela só é autorizada quando ela é empenhada. Então, as despesas públicas devem ser realizadas por intermédio de autoridade. Só quem pode autorizar é a autoridade competente. Então, seria o ordenador dessa despesa, base nas autorizações já do Poder Legislativo, através das leis orçamentárias, né? Ou por meio de créditos adicionais, que são mecanismos, né, que permitem aí a revisão da própria lei orçamentária. Por quê? Porque, assim, pelo próprio princípio da legalidade, diz que tudo que é executado na administração pública deve estar previsto na lei, tá? Então, a lei orçamentária anual, ela previu o quê? Ela previu a execução da receita e a fixação da despesa, né? Então, eu tenho que executar todas as despesas que estão ali, tá? Caso, né, essa despesa não possa ocorrer, por exemplo, se eu previ ali uma construção de uma escola, mas a minha arrecadação não deu conta dessa construção, né? Eu posso frustrar essa informação e eu faço a revisão. Caso a arrecadação esteja maior do que foi previsto, né? Então eu estou tendo mais tributos do que aquilo que foi previsto na orçamentária anual, eu posso fazer suplementação, ou seja, por meio dos créditos adicionais, eu posso modificar esse orçamento inserindo mais valores nele, tá? Então, o orçamento público ele não é uma peça rígida, ele é uma peça volátil, deve ser acompanhada e revisada durante a sua execução. Como eu já disse, né, as peças de planejamento orçamentário que estão descritas na Constituição Federal de 1988 é o PPA, que é o Plano Plurianual, que tem uma programação para 4 anos, pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte para que não haja quebra de ações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orientam, aí já é uma peça anual, tá, que orientam as metas para um exercício. E a Lei Orçamentária Anual, que vai definir os recursos, né, para um exercício financeiro, tá? Elas são harmônicas entre si, não concorrem e não podem discordar uma das outras. Então, nós temos que as peças de planejamento, elas orientam as políticas públicas. Por quê? As políticas públicas e as ações do governo são respaldadas pela lei, pelas peças de planejamento orçamentário. Ou seja, o PPA ele tem a função de planejar o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, tem a função de orientar, e a Lei Orçamentária Anual, ou LOA, tem a função de executar. Em suma, elas trazem todo o planejamento que deve ocorrer dentro da administração pública com relação aos recursos e aos serviços que serão realizados, tá? A legalidade da despesa pública está na própria lei que rege a contabilidade pública, que é a Lei 4.320 de 1964, né? Essa lei está para a administração pública, como a Lei 6.404 de 76 está para a administração das sociedades, né? Ela é voltada somente para a administração pública. E seu artigo 35 ele diz o seguinte, e aí já é uma orientação para a própria Lei Orçamentária Anual. O que pertence a um exercício financeiro? As receitas nele arrecadadas e as despesas neles empenhadas. Então, uma despesa ela só é reconhecida a partir do momento que ela foi autorizada. E como que uma despesa é autorizada? Por meio do empenho da despesa. Então, é emitida uma autorização chamada nota de empenho, né, com um valor. Esse empenho pode ser ordinário, se você conhece o valor, ele pode ser estimativo, né, se você não conhece o valor, mas você tem uma estimativa desse preço, né? Então, empenho ordinário, estimativo, né? Ou, né, o empenho, caso você conheça o valor total, mas ele é fracionado durante o ano. E o artigo 60 da mesma lei, então, o artigo 35 ele define a lei orçamentária anual,
pela receita e pela sua despesa. E o artigo 60 da mesma lei, ele fala o seguinte: é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Ou seja, a despesa que não foi autorizada, ela não é computada contabilmente, ok? Então, as principais classificações da despesa pública são despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias. E com relação à categoria econômica, podem ser despesas correntes ou despesas de capital, que eu já expliquei aqui, mas vamos reforçá-las, né? Então, as despesas orçamentárias, como o próprio nome já diz, é a despesa que foi fixada nas leis orçamentárias, né? Ou nas leis de crédito adicionais que muda, né, o orçamento. Isto é, dependem de autorização legislativa. Por quê? Porque, como eu disse, a construção da lei orçamentária anual, ela é privativa de início do Poder Executivo. Então, ela não pode ser iniciada por outros poderes. Contudo, quem autoriza, né? Quem autoriza e devolve para o executivo na forma de lei é o legislativo, tá? Então, todas as modificações que eu tenho que fazer no orçamento, eu também devo pedir autorização legislativa. Já as despesas extra-orçamentárias são todas aquelas despesas que não são consignadas no orçamento, né? Ou nas leis de créditos adicionais, tá? Como outras obrigações da administração pública. Então, os créditos adicionais, eles estão previstos no artigo 40 da Lei 4.320, né? Que é uma lei importantíssima para a contabilidade pública, é a lei que rege todos os registros contábeis e todas as ações da contabilidade pública. E no caso do artigo 41, ele vai definir, o artigo 40 ele define o que são créditos adicionais, que são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, ou seja, essa despesa ela não existia ou ela estaria insuficiente em valores dentro do orçamento, e eu preciso pedir autorização, ou para computar uma despesa ou para dotá-la, né? Ou seja, inserir mais valores dentro dela. E o artigo 41 classifica esses créditos adicionais em créditos suplementares, que são os créditos destinados a reforço da dotação orçamentária. Então, o crédito adicional suplementar, ele é para uma despesa que ele existe, já existe previsto no orçamento, contudo, ela precisa de um reforço. Os créditos especiais são destinados a despesas que não haja dotação orçamentária específica, ou seja, eu preciso criá-la. Então, se eu tiver uma despesa, por exemplo, para a construção de uma unidade de saúde que não estava previsto no orçamento, eu preciso gerar um crédito adicional para computar essa despesa. E os créditos extraordinários são destinados às despesas urgentes e imprevistas, como o caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Tivemos um exemplo agora, né, onde foi possível a utilização dos créditos extraordinários quando foi declarado calamidade pública por conta do Covid-19, por conta do coronavírus, tá? Então, elas são mais ágeis no sentido de autorização legislativa. Então, a abertura do crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis, como e consideradas urgentes como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, disposto e observado no artigo 62 da Constituição Federal de 1988, tá? Então, eu preciso que seja declarado, né, no caso, calamidade pública, para que eu possa utilizar desta ferramenta. As despesas correntes estão na classificação contra a categoria econômica. Elas são os gastos de natureza operacional, ou seja, todos os gastos que eu tenho para a manutenção da máquina pública, tudo aquilo que ele não tem fim, tá? A partir do momento que eu tenho um serviço, eu preciso garanti-lo, tá? E os recursos destinados à garantia desse serviço são considerados despesas correntes. A aquisição de bens que eu devo fornecer, né, à sociedade, como medicamentos, material médico hospitalar de serviços públicos também são consideradas despesas correntes, né? Ou seja, é tudo aquilo que é regra e são transferidos, né, à sociedade.
Já as despesas de capital ou despesas de investimento são os gastos realizados pela administração pública em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital que implicam, em regra, né, no acréscimo do patrimônio público. Então, as despesas de capital, as despesas de investimento, elas aumentam o patrimônio público, ou seja, o patrimônio de toda a sociedade. Então, entra aí os terrenos, os prédios, né, as máquinas, né, que são pertencentes à administração pública, tá? O empenho, ele é dividido em etapas, né? Então, perdão, a despesa pública ela é dividida em fases ou etapas de despesa pública. A primeira etapa é o empenho, que é a fase em que é criada a obrigação do pagamento. Então, ela é a autorização do, do ordenador da despesa, né? De autoridade superior. Então, ele cria a despesa. Então, inicia-se aí, né, a garantia de que o credor irá receber em futuro, tá? Por isso que é regime de competência, despesa. Então, independente do pagamento, eu já reconheço uma despesa pela própria nota de empenho. A segunda fase, ou etapa da despesa, é a fase da liquidação, onde aquilo que foi entregue, aquilo que foi serviço realizado, ele é conferido por um agente público, né? E ver se aquilo que foi empenhado está de acordo com aquilo que foi entregue, né? Então ele faz tipo ali de uma chancela, uma verificação, uma conferência, tá? E aí, né, sendo realizada, finalizada a liquidação, se aquilo que foi adquirido ou realizado como serviço está de acordo com aquilo que foi empenhado, passa para a terceira e última fase da despesa, que é a fase do pagamento, que é quando há a entrega do dinheiro ao credor após a autoridade competente autorizar, né, e o agente público liquidar. Ou seja, essa despesa é paga. Tá? Então, empenho, liquidação e pagamento são as três fases da despesa, sendo que o empenho é a reserva do orçamento, a liquidação é o reconhecimento ali em resumo da entrega e o pagamento incorre na liberação do dinheiro. Como o orçamento ele ocorre dentro de um exercício público, todas as despesas empenhadas dentro do exercício, mas não paga até o final de dia 31 de dezembro, entram numa categoria chamada restos a pagar no exercício seguinte, tá? Então, tem sua garantia de pagamento. E nós chegamos, então, ao final da nossa web aula de hoje. Espero que ela seja de grande valia a todos. Como eu disse a vocês, vocês poderão encaminhar suas dúvidas, porque a nossa proposta é uma web aula curta, para que vocês possam ter um pouquinho mais de contato com o professor e com o conhecimento. Vocês poderão, então, enviar suas dúvidas via caixa de atendimento ou caixa de mensagem no ambiente virtual de aprendizagem. Por hora, só tenho a deixar aqui a vocês os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.